Imagine comigo aqui uma cena. Você recebe um presente de um amigo, aquilo vem numa bela embalagem que te impressiona e você abre com cuidado aquele pacote e se depara com um presente do ponto de vista, digamos, econômico de pouco valor. Simplesinho. No entanto, você não seria insensato de guardar a embalagem, agradecer ao amigo pela embalagem e jogar no lixo aquele objeto, porque aquele objeto representa algo além do seu aspecto físico material. Representa a amizade, o carinho, a lembrança, o amor que existe entre vocês, não é verdade? Assim acontece quando a gente se depara com um texto de caráter mítico, ou seja, do gênero mítico. Um mito é uma narrativa que vem toda embalada numa bela linguagem fantasiosa, do ponto de vista artístico literário, uma coisa gigantesca de bela, mas o que é mais importante ainda é o conteúdo oculto, a essência, a mensagem que está inscrita dentro desta embalagem que o mito comporta, que a historieta comporta. E eu vou aqui exemplificar nesse quarto vídeo da série Antropologia Filosófica para você uma analogia, fazer uma análise, fazer uma hermenêutica, digamos assim, uma exegese, procurar resgatar alguns elementos do mito da criação dos antigos gregos, da cultura grega. O mito da criação, dentre outros mitos, foi narrado por um historiador grego antigo chamado Hesíodo, que escreveu uma obra chamada Teogonia. Do grego teos é Deus e gonia nascimento, então o nascimento dos deuses. É evidente que aqui eu vou fazer de forma bem simplificada, porque daria para escrever um livro, aliás, várias obras a respeito do assunto, se for aprofundar. Conforme a mitologia antiga grega, no começo havia apenas o vazio, o caos. E nele morava um pássaro negro chamado Nix. Veja aí o primeiro elemento, um pássaro negro. Representava naquela época o urubu, que era mensageiro entre os deuses e os humanos. Representava a inteligência. E esse pássaro pôs um ovo de ouro. Veja lá a ideia de ovo, que é vida, que é origem. E ouro porque é precioso, é valioso. De onde surgiu Eros, o deus do amor. Já diz tudo. No início está o amor. Uma parte caiu e se tornou o céu e a outra a terra. Então Eros deu o nome ao céu de Urano e à terra de Gaia. E fez com que esses dois se apaixonassem de tal forma que tiveram muitos filhos. Um deles se chamava Cronos. Lembre-se, Cronos quer dizer tempo. E esse deus tinha uma profecia de que um de seus filhos o mataria ou trairia, coisa assim. E ele, para evitar esse incidente, resolveu engolir cada filho após o nascimento. E a mãe dele, Reia, a mãe desses filhos, a esposa de Cronos, Reia, resolveu esconder um deles, que se chama Zeus. Um escapou vivo para contar a história. E esse sobrevivente foi escondido na ilha de Creta. De tal forma que quando ele se tornou adulto, ele voltou e entrou numa briga com o pai. Com o tempo devora, o tempo destrói. E entrou numa guerra e venceu ao seu próprio pai, de tal forma que fez com que ele vomitasse os seus irmãos e se tornou o governante do Olimpo, local onde se acreditava morarem os deuses. Dividiu o poder com os irmãos. Olha, interessante a ideia. O poder de um governo não é bom estar na mão de um só. Dividiu o poder. É um espírito aí, digamos, democrático dentro da visão do poder. E depois esse Zeus pediu a dois de seus filhos, Prometeu e Epimeteu, que criassem as coisas, porque não existiam ainda animais, nem o ser humano. E Epimeteu cuidou de criar os animais e Prometeu de criar o ser humano.
Epimeteu criou os animais e, segundo a ordem de Zeus, deveria dar um presente a cada criatura. E cada um recebeu o seu presente. E quando Prometeu criou o ser humano, já tinham acabado os presentes. E aí ele resolveu roubar fogo dos deuses. Imagine aí, fogo, a força do progresso, a capacidade de dar ao homem também a inteligência, o conhecimento. Lembre-se, no paraíso lá da Bíblia tem a questão do conhecimento, a árvore do conhecimento. E quando Epimeteu roubou o fogo dos deuses para dar ao ser humano, Zeus descobriu e ficou furioso. E então resolveu castigar a humanidade. Veja a ideia aí no paraíso terrestre da expulsão do paraíso após adquirir o conhecimento do bem e do mal. E então Zeus criou uma mulher chamada Pandora e deu-a em casamento a Epimeteu. E deu a ela um presente, a eles um presente, uma caixinha que continha lá dentro todos os males, mas eles não sabiam o que havia lá dentro exatamente. Só que com uma ordem, não poderia abrir a caixinha. E Pandora, lá pelas tantas, pela curiosidade, resolveu abrir a caixinha e os males todos escaparam. Só ficou lá dentro a esperança. Veja aí também algo semelhante na Bíblia, né? Que após a desobediência de Adão e Eva, foram expulsos do paraíso, o castigo dos humanos. E não bastasse isso, Zeus colocou Prometeu numa rocha e Prometeu é que roubou fogo aos deuses. E ele foi aprisionado a uma rocha. Durante o dia uma águia comia o seu fígado e pela noite aquilo se regenerava, de tal forma que o seu sofrimento se tornou eterno. Ou seja, a humanidade está sempre em sofrimento. Bom, pelo que você percebeu e dessa forma bem simplificada, nós temos aí os conceitos de forças que criam o universo. E elas não necessariamente são boas do ponto de vista da mitologia grega, parece que tem forças opostas e é a brutalidade da própria natureza, num certo sentido, que são incontroláveis. Por exemplo, a força do tempo que destrói, representada por Cronos. Tem o espírito positivo da humanidade, que é representado aí por Reia, esposa de Cronos, que zelou pelos seus filhos, ficou com pena do que estava acontecendo, salvou um deles para poder demonstrar o espírito de maternidade, o espírito de bondade, o amor pelos filhos. E tem a representação de Zeus, que luta contra o tempo, que faz com que se reverta um processo destrutivo para um processo construtivo. E isso, se entrar no universo da psicanálise, da psicologia, e explorar a expressão que tem todo esse conjunto de símbolos, isso é fundamental dentro da mitologia, dentro da linguagem mítica, e que muitas vezes é ignorado. É como se a gente lesse apenas o aspecto literário, literal das palavras, da historieta contada, e ignorasse tudo o resto. O que é mais importante é oculto aos olhos. Eu vou ficando por aqui. No próximo eu vou falar de outros mitos e trazendo à tona um pouco da riqueza oculta na linguagem mítica. Um grande abraço para você e até a próxima.